ouvintes! Esse é o programa Maternagem, Mídia e Infância, vinculado ao projeto de extensão de mesmo nome da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Diogo Barbosa, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE. E eu sou Vivi Maria, estudante de Jornalismo na UFPE. Este é o terceiro episódio do programa Maternagem, Mídia e Infância. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre mães, mídias e crianças brasileiras na pandemia da Covid-19. A nossa entrevistada da vez é Andréa Pitangui de Romani. A Andréa é bióloga e mestre em gestão ambiental, saúde e participação comunitária pela Universidade de Montreal. Trabalha como coordenadora sênior na ONG Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, sendo responsável pela gestão de projetos sobre igualdade de gênero, violência, direito sexual e reprodutivo e fortalecimento da liderança de mulheres e adolescentes. Andréa é integrante da equipe internacional de facilitadoras da rede Women Learn Partnership for Rights, Development and Peace. Além disso, ela é mãe de 3 filhos. A CEP é uma organização não governamental que há mais de 30 anos atua na promoção dos direitos humanos das mulheres. Desenvolve programas relacionados ao fortalecimento da cidadania, ao acesso à justiça, ao combate à violência contra a mulher, à saúde, direitos sexuais e reprodutivos, ao empoderamento e formação em direitos humanos com mulheres e com jovens. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer a Andréa pela participação em nosso podcast. Andréa, que riscos e vulnerabilidades a pandemia da Covid-19 intensificou no dia a dia das mães e crianças brasileiras? Junto com a pandemia da Covid-19, que começou em março do ano passado, e se intensificou muito, as vulnerabilidades de mães, e crianças também se intensificaram. E eu destaco aqui talvez algumas dessas vulnerabilidades que inclusive são interligadas. Uma das vulnerabilidades é a questão de uma enorme crise econômica pela qual a gente está passando, também associada à crise sanitária, mas eu acho que vai além. E nesse contexto de crise econômica, em geral são as pessoas mais vulneráveis, com menor poder aquisitivo, que são as que são mais impactadas, E também a gente está falando de uma perda de emprego, e de saída do mercado de trabalho de um número muito expressivo de mulheres, seja pela própria crise mesmo, de perder o emprego, seja também muitas por uma necessidade de deixar os seus trabalhos, os seus empregos, para poder se dedicar e cuidar dos filhos e das filhas, que já não estão mais em sala de aula, E aí, quando a gente fala da crise econômica, é importante a gente destacar que mais de 8 milhões de mulheres, em 2020 tiveram que deixar o mercado de trabalho. E muitas dessas mulheres são mães solo, Então, que são chefe de família, são as provedoras do lar, as responsáveis pelos seus filhos e filhas, então, onde o impacto econômico é ainda mais exacerbado, porque muitas delas dependem delas mesmas, para o sustento da família. Então, um dos elementos que eu traria é a questão da crise econômica, que a gente ainda está passando por ela. Que outros elementos passaram a fazer parte das dificuldades enfrentadas pelas mães na pandemia? Um outro elemento que eu traria é a questão educacional, A gente sabe que as diferenças, as barreiras, e as desigualdades entre alunos e alunas que frequentam a rede pública de ensino, seja educação infantil, seja ensino fundamental e médio, e aqueles e aquelas que frequentam a rede privada, é muito diferente. As condições de ensino, o acesso a esse direito, porque educação é um direito, Então, quer dizer,
a precariedade, a precarização da escola pública, ela antecede a situação da Covid, mas ela, sem dúvida nenhuma, vem sendo intensificada. Basta ver, né, que a rede privada, muitas delas, a gente não pode generalizar, mas, enfim, o que a gente vê é uma capacidade de resposta instalada, tanto de recursos humanos, como financeiro, como técnico, né, e do próprio corpo também de educadores, uma capacidade de resposta da rede privada muito maior do que a da rede pública, né? Então, quer dizer, a interrupção de aula na rede pública foi muito mais longa, né, do que na rede privada. A rede privada rapidamente conseguiu se deslocar para aulas online. A rede pública, muitas seguem lutando contra isso. A gente sabe que no início da pandemia o número de estudantes que perderam o vínculo com a escola, que não tinham nenhum tipo de acesso à educação, foi muito expressivo, né? Seja pela incapacidade da própria instituição de ensino de se adaptar, de ofertar alguma alternativa de ensino, seja pela própria dificuldade e limitação de condições dos alunos e alunas, tanto em termos de equipamento como de conectividade, e mesmo oferecendo algum tipo de atividade educacional e evitar a perda, né, desse processo de aprendizagem, tem a questão de que as crianças foram para casa, né? Muitas dessas crianças tinham na escola, né, crianças e adolescentes tinham na escola não só o seu espaço de aprendizagem, como de socialização, de construção de vínculos. Muitas tinham ali também a sua fonte de alimento, porque elas fazem o lanche, a merenda, né? Então isso alivia também a responsabilidade das famílias na alimentação. E a questão também de segurança, né? A escola é um ambiente que a princípio é mais seguro, é um ambiente onde o educador ou educadora pode estar acolhendo melhor aquela criança, identificando eventuais sinais de negligência, de violência, podendo acionar redes de apoio. Então, isso também foi uma outra situação, né, muito exacerbada durante a Covid. A perda de vínculo com a escola, perda de oferta de educação e a necessidade das crianças de permanência em casa. Sobre a questão do trabalho doméstico durante a pandemia, qual o panorama que temos? A gente já sabe que há uma divisão muito desigual das tarefas domésticas entre homens e mulheres, entre, enfim, companheiros, né, e companheiras, e isso só se exacerbou durante a pandemia, porque essas mulheres, essas mães que continuavam com esse papel de cuidadora, de protetora, né, desempenhando as tarefas domésticas, agora elas também sobrecai sobre elas a questão da função de educadoras, de psicólogas, enfim, para além das atividades profissionais, né, e também do trabalho doméstico, das várias outras funções. Então isso é muito complicado. E aí, falando também dessa função de psicólogos, quer dizer, quem não foi afetado em termos da sua saúde emocional com a pandemia do Covid-19, né? Então, quer dizer, isso também é um impacto muito grande. Muitas vezes aquela mãe está preocupada de prover para o filho, para a criança, para o seu filho adolescente, né? E ela é demandada, ela dela mesma e a sociedade dela, ainda exercer mais ainda aquela função de Mulher Maravilha, de supermulher, onde o autocuidado não tem praticamente vez. Então isso é muito complicado. Durante a pandemia, houve um aumento considerável nos casos de violência contra a mulher. Como você descreve esse panorama? As mulheres estão reclusas no espaço da casa, as crianças estão exclusas nesse mesmo espaço, né? E a gente sabe pelas estatísticas, pelas séries históricas aí de pesquisa, que a casa não é um lugar seguro para mulheres e para meninas. E a gente sabe também pelas estatísticas
que, em geral, quem perpetra, né, os agressores, os perpetradores dessas violências, são pessoas do convívio próximo, seja das crianças, seja das mulheres. Então, enquanto toda a orientação que a gente recebe é de ficar em casa, né, para as pessoas que têm o privilégio de ficar em casa, de trabalhar de casa, como sendo um dos ambientes mais seguros para se proteger contra a infecção do vírus, né, da Covid. Por outro lado, a gente sabe já historicamente que a casa não é um ambiente seguro se a gente traz a questão da violência doméstica. Então, o que a gente viu ao longo desses praticamente 2 anos, né, que a gente vem enfrentando a pandemia, é uma intensificação dos casos de violência doméstica. Não necessariamente se reflete no aumento de registros, porque a dificuldade de acesso aos serviços, né, de acesso às delegacias, enfim, de acesso a redes de apoio e proteção, eles foram dificultados ao longo da pandemia, seja porque dificuldade de deslocamento, seja porque muitos estão fechadas, né, permaneceram fechados ou em regime reduzido de plantão. Então, quer dizer, o número de registros não aumentou tanto, mas, por exemplo, infelizmente, as estatísticas de feminicídio são assim absurdas, né? Mais de 1.300 assassinatos, aumento da solicitação de medidas protetivas, aumento, né, das situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, essa situação também foi muito exacerbada e tem sido muito exacerbada durante a pandemia, não só por maior permanência dentro desse espaço que não é seguro, que é a casa, né, como também pela fragilização aí de redes de apoio e rotas de escape. Como a ONG Sépia tem trabalhado para dar visibilidade e ajudar a combater esses problemas que se agravaram na pandemia? Bem, a Sépia, ela é uma ONG que em 2020 celebrou 30 anos, né, de uma trajetória em defesa dos direitos humanos de meninas e mulheres, com ações diversas, né, através de 4 grandes programas que de alguma forma dialogam e se fortalecem mutuamente. Então, nós temos um braço nosso, né, atua muito com a questão de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e defesa do acesso à justiça. Um outro braço, uma outra linha de atuação nossa é relacionada à questão dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva, que a gente vê o quanto está sendo desmantelado, né, ao longo desse governo, ameaçado, direitos conquistados no passado, né, no processo constituinte, estão sendo assim constantemente ameaçados, enfim, uma situação que a gente está vivendo muito complicada no país, né? Um outro braço nosso, uma outra linha de atuação é a questão do empoderamento e protagonismo, né? E aí uma é direcionada a adolescentes e jovens e a outra a mulheres na sua diversidade. A gente busca sempre trabalhar com uma abordagem interseccional, né? Entendendo as mulheres, as meninas na sua diversidade. A gente comentou sobre isso, né, na pergunta anterior. E nessa perspectiva, os projetos, as atividades que a gente desenvolve são bem diversas, né? A gente atua tanto na questão de formações, atividades formativas, realização de oficinas. Então, eu diria que com uma intervenção mais direta, né? Já trabalhamos muito diretamente em comunidades, com lideranças comunitárias, trabalhamos muito com mulheres também, mães que perderam seus filhos para a violência do Estado, né? Na perspectiva de fortalecer a luta delas, de atuar
contribuindo com novas estratégias, conhecimentos nessa perspectiva de busca por justiça, né, que é uma agenda muito forte delas e tem um movimento muito articulado a nível nacional e a nível do Rio de Janeiro também. Trabalhamos muito nessa perspectiva também formativa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e escolas do município do Rio de Janeiro, buscando levar para dentro de sala de aula temáticas transversais, né, que não estão no currículo escolar, né, na educação formal, como a questão de direitos humanos, exercício da cidadania plena, relações de gênero, papéis sociais, né, impostos a homens e mulheres, a questão de saúde sexual e reprodutiva, da planejamento familiar, enfim, são vários temas que a gente leva para dentro de sala de aula, que também tem sido bastante ameaçado diante desse governo que a gente está vivendo, mas que a gente acha que são temas fundamentais, né, para a formação cidadã dessas crianças, adolescentes, né, enfim, em sala de aula. Isso faz parte do processo de formação deles e a gente busca fazer um contraponto a diretrizes nacionais. Por exemplo, a gente tem testemunhado nos últimos anos, que foi a remoção do termo gênero, de trabalhar, né, o conceito de gênero e sexualidade nos currículos escolares, né? Isso foi removido do BNCC, então a gente busca de alguma forma seguir levando essas discussões para dentro de sala de aula. Depois a gente trabalha também a nível de produção de conhecimento, pesquisas que a gente faz, né? Temos várias publicações, o acervo direcionado muito também à Lei Maria da Penha, né? A implementação da Lei Maria da Penha, a CEP integra o Observatório Nacional da Lei Maria da Penha, que monitora a implementação da lei. São vários os projetos de lei colocando em risco a Lei Maria da Penha, então a gente está monitorando isso. Trabalhamos também a questão de ampliar a representação de mulheres, né, nos espaços políticos e de tomada de decisão. E atuamos também em várias ações de advocacy, mais a nível nacional e até internacional, sempre nessa perspectiva de fortalecimento dos direitos humanos das mulheres. Então a gente trabalha, né, com essas 4 linhas de atuação, tanto a nível local como a nível nacional, chegando até algumas ações internacionais, né, porque a gente acha que as agendas em defesa de mulheres, de mães, de crianças, as agendas locais precisam de dialogar com as agendas internacionais, e o Brasil avançou muito, né, signatário de vários instrumentos importantes a nível internacional, que de certa forma também nos ajudam a garantir alguns direitos a nível nacional. Mais especificamente com relação a que a gente comentou, né, na pergunta anterior, a questão de violência sexual contra meninas, né, crianças e adolescentes, a gente tem que estar envolvido ao longo desses últimos anos na elaboração de uma política pública a nível municipal, né, um plano municipal de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. Tem sido uma experiência bastante interessante, que reúne tanto representações do governo, como também organizações não governamentais. Então, tem sido um processo de construção coletiva bastante interessante. Mais recentemente, até agora nesse contexto de pandemia, a gente desenvolveu algumas rodas virtuais de conversa com jovens mães de uma comunidade aqui do Rio, para entender a experiência da maternidade, né? Muitas delas vivenciaram a maternidade na adolescência, os desafios, entender a questão da paternidade responsável, né? Se existe
a figura de um pai, né, presente, os desafios, se foram escolhas, enfim. Então foi um projeto muito interessante de aprender com elas, mas também de levar bastante reflexão, né, enfim, enfim, informações importantes sobre a questões de gênero, questões da própria saúde reprodutiva, direito reprodutivo. E a partir dessas rodas de conversa, né, nessas atividades de mão dupla, de um aprendizado conjunto, nós lançamos uma campanha, que foi uma ação recente, que chama Maternidade Pode Esperar, né, na perspectiva, sobretudo, daquelas que ainda não vivenciaram a maternidade, adolescentes, jovens, né, para que a maternidade, se vier, que venha como uma escolha, né, como parte de um projeto de vida, né, e num momento, enfim, num momento planejado, né, depois de que outros desejos, planos tenham sido alcançados. Então, nós também lançamos campanhas com relação à importância de denunciar a violência doméstica, né, e da importância das redes de apoio. O que é mais importante ainda nesse contexto de pandemia é a rede de solidariedade de vizinhos, vizinhas. Então, o nome da campanha é Comece a Ouvir, no sentido, né, de quase um apelo, né, aqui, pessoas que estejam testemunhando situações de violência doméstica, que denunciem, né, que de alguma forma ajudem essa vítima que muitas vezes está impossibilitada de romper esse ciclo, mas que possam apoiar. Produzimos também, agora mais no contexto de pandemia, porque nós sempre desenvolvemos, seja as atividades formativas, reuniões, sempre presenciais, né? E agora com essa situação da pandemia, a gente teve que se readaptar, se transportar para esse espaço virtual, digital. Então produzimos também várias ferramentas, como tutoriais, né? Tem uma plataforma interessante da UNFPA, das Nações Unidas, que chama Plataforma Mulher Segura, né? E nós fomos convidadas, enfim, somos parceiras na produção de alguns vídeos sobre o ciclo da violência, como mulheres romperam a violência, rotas de fuga, e trazendo também a perspectiva da violência online, né? Porque a gente fala muito da violência, digamos assim, offline, presencial, né? Mas tem assim um mundo ainda a ser mais conhecido, que é as diversas violências digitais online. Então produzimos também um tutorial nesse sentido. Então é isso, acho que a CEPIA busca, sobretudo, empoderar mulheres, né, fomentar o exercício da liderança, mulheres mães, mulheres que não são mães, inclusive trabalhando a questão da maternidade como uma escolha e não uma imposição, né? Desconstruir aquela ideia de que a mulher ela só se torna plena quando ela vivencia a maternidade. A gente trabalha muito a questão da possibilidade de escolha, se quer ter filhos, né, quando, enfim, direito ao acesso às informações e aos métodos. Então, acho que seria por aí. E trabalhamos também, eu acho importante, nesse contexto tão complicado de um desmantelamento de conquistas, né, de uma ameaça às instituições aí democráticas do país, incluindo ONGs, né, com uma agenda feminista, e defensores de direitos humanos. O que a CEPIA faz, em geral, faz parte da nossa cultura institucional, mas a gente tem trabalhado mais nessa linha, assim como outras organizações, é criar frentes de atuação, frentes de mobilização, né? Então, desenvolver campanhas conjuntas, ações de advocacy coletivas, numa perspectiva de criar mais resistência, né, a tantos retrocessos, da gente se proteger individualmente, enquanto ativistas, e também institucionalmente. Pensando na mídia, de que maneira a ONG CEPIA tem utilizado as mídias para produzir conteúdos e se comunicar com a sociedade?
Falando em mídia, acho importante a gente, enfim, eu sinalizar aqui, né, que a gente tem falado tanto em mídia, por conta desse contexto da Covid, do isolamento social, e sem dúvida nenhuma, né, muitas atividades tiveram que ser adaptadas e migradas para esse espaço, mas acho que para a gente na Sépia, a gente de certa forma saiu na frente no sentido de que nós não somos uma ONG, né, que tinha enfoque ou que trabalhava com tecnologias da comunicação e da informação, né, mas já há alguns anos, eu diria, a gente percebeu o potencial do espaço virtual, do espaço digital para propagar as nossas mensagens, as nossas campanhas e alcançar públicos diversos. Então, nos últimos anos, a gente já vinha investindo em mídias sociais, né? Nós temos, inclusive, uma persona no Instagram e no Facebook, que é o Partiu Papo Reto, que é direcionado bem para adolescentes e jovens, tanto na sua identidade visual como nos conteúdos que são postados. E temos uma outra persona, que é Sépia Cidadania, que é pensada, né, e que tem como público principal mulheres adultas, né? Então, nós temos postagens regulares nessas duas mídias, enfim, buscamos assim, estar bastante presentes, porque a gente percebeu a função que esses espaços têm no processo de empoderamento, de disseminação de informação e da importância das ONGs estarem presentes e ocupando esses espaços, inclusive porque quando a gente tem espaços vagos, outras pessoas ocupam, né? Então a gente já tinha uma trajetória aí de atuação junto às mídias e que sem dúvida nenhuma se intensificou muito durante a pandemia. Você poderia nos contar exemplos de projetos ou ações em respectivos públicos? A Sépia relançou uma campanha que se chama Comece a Ouvir, que é direcionada para o Facebook e para o WhatsApp, que é justamente alertando sobre a situação da violência doméstica e da importância de uma rede de solidariedade, sobretudo de uma escuta ativa e atenta de vizinhos e vizinhas, no sentido de denunciar. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo mais recente foi uma campanha que está em andamento, que se chama A Maternidade Pode Esperar, que é pensando sobretudo nesses elevadíssimos índices de gravidez na adolescência, gravidez não planejada, né, em meninas muito jovens, né? Então, não numa perspectiva de julgamento, mas numa perspectiva de trazer a questão da maternidade como uma escolha, um projeto de vida e não uma imposição ou uma ausência de alternativas. Então essa é uma campanha também que está sendo desenvolvida agora, onde a gente usa um outro instrumento. Então para a gente tem sido um processo de aprendizado e experimentação. A gente está fazendo video lyrics, né, como peças para essa campanha. Temos produzido muitos vídeos em temas diversos, a gente está buscando sempre um pouco responder e alinhar com o contexto, seja esse contexto de desmonte aí, de direitos humanos e de instituições democráticas e de ameaça constante aos direitos de meninas e mulheres, seja todo o contexto da pandemia. A gente lançou uma série que chama Tô de Quarentena, depois uma outra de rolê com a puberdade. Foram vários vídeos que foram produzidos aí com temáticas diferentes. E outras também, foi um outro tema que a gente abraçou muito fortemente, até com uma perspectiva de contribuir com a questão da saúde emocional e da capacidade de resiliência das pessoas, é a questão das habilidades para a vida. Fizemos vários vídeos nesse sentido. Então, quer dizer, uma presença em termos de produção de conteúdo, de cards. A nível de mídias também nós desenvolvemos pela primeira vez, e foi uma experiência muito bacana, em junho desse ano, um festival
Festival Internacional Pensar e Agir, Democrativismo, direcionado a adolescentes e jovens de Brasil. Tivemos participantes de várias regiões do Brasil, de vários países, de outros países da América Latina e de África lusófona, onde a gente reuniu, né, no ambiente virtual esses vários adolescentes e jovens para pensar junto a questão da função justamente das mídias sociais como um espaço tanto para eles se cuidarem, né, os aspectos em termos de cidadania digital, de segurança digital, mas como as possibilidades e potencialidades desse espaço para avançar numa pauta de direitos humanos, para o protagonismo deles e delas, para além de ser um espaço, né, de socialização, interações, enfim, entre amigos. Então é um espaço mesmo de ações de advocacy. Trabalhamos a questão de instrumentos também possíveis, né? A questão de podcasts, edição de vídeos, enfim, foi uma experiência muito bonita nesse sentido. E desde janeiro, ou se eu não me engano, desde fevereiro, também estamos assim com lives mensais, com temas diversos. Fizemos vários ao longo do mês de março, pelo Dia Internacional das Mulheres. Depois tivemos um específico sobre a situação política no Chile, né, dessa grande conquista de uma constituinte com paridade de gênero. Trabalhamos também a questão do Dia das Trabalhadoras Domésticas, com uma live muito emocionante. Então, quer dizer, a CEPIA também tem buscado ocupar esse espaço, diversificar as formas de ocupação, as ferramentas, como um espaço muito importante de socialização e democratização da informação, enfim, mobilização social. E com isso vamos finalizando o terceiro episódio do programa Maternagem, Mídia e Infância. Esse projeto é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Nossa equipe é coordenada pelos professores Maria Collier de Mendonça e Rogério Kowaleski, e conta com a participação de Milena Freire, Brenda Guedes, Débora Santos, Diogo Barbosa, Marília Félix, Nirvana Lima e Vivi Maria. Convidamos a todas e todos para seguirem o nosso perfil no Instagram, @mmi.fpe, curtirem a nossa página no Facebook, mmi.fpe, e assistirem às nossas lives do canal de Extensão e Cultura da UFPE no YouTube. Obrigada!